Para quem não tem o Power BI instalado no computador, é muito fácil instalar, tá bom? Aqui na barra de pesquisa do Windows, tá? É só clicar nessa barra, chegar aqui e escrever por Microsoft Store. Nos telefones não tem os aplicativos App Store e o Play Store, né? No Android e no iOS. A loja de aplicativo no computador é a Microsoft Store, ok? Então, aqui eu posso pesquisar qualquer aplicativo que eu desejo baixar para o meu computador, tá bom? Então, quem não tem o Power BI instalado no computador, é só abrir o Microsoft Store e aí aqui eu posso procurar por Power BI, ok? E preste bem atenção no seguinte, eu preciso ter instalado no meu computador o Power BI Desktop, ok? Porque tem outras informações aqui, então preste bem atenção no tipo de aplicativo que vocês têm que instalar. O Power BI Desktop, ele é gratuito, ok? Você não precisa pagar uma licença para poder utilizar o Power BI Desktop, ok? Como eu já tenho instalado no meu computador, então eu já vou abrir ele aqui novamente. Eu posso vir aqui na minha barra de pesquisa, escrever aqui, ó, Power BI, como ele já está instalado, eu já vou clicar nele, ok? Enquanto ele abre, eu quero apresentar para vocês os principais pilares, ok? Os principais pilares. As primeiras coisas que a gente vai fazer na aula de hoje é definir um diretório. O que seria esse diretório? É o local onde eu vou armazenar os meus arquivos. É muito importante, antes de criar um projeto, você já ter essa definição, tá ok? Seja no computador local ou seja na nuvem. As empresas utilizam muito o SharePoint, né? Então, optem em salvar no SharePoint. Por quê? Porque se seu computador estiver desligado e caso o Power BI necessite atualizar alguma informação, ele já vai lá automaticamente, busca as informações na nuvem e atualiza. Agora, se você leva os arquivos para o seu computador local, o que acontece quando o Power BI atualizar? Ele não vai conseguir conectar as fontes no seu computador, porque o seu computador está desligado. Então, opte por diretório na nuvem, ok? Depois, importação de dados. Nós vamos importar a tabela. Depois nós vamos tratar as tabelas, depois nós vamos criar os relacionamentos entre essas tabelas, depois nós vamos criar os cálculos, tá? Como que é essa criação de cálculos dentro do Power BI e como que eu vou fazer o background, aquele background frame que eu mostrei para vocês aqui. Nós vamos fazer ao vivo, tá bom? Bom, então vamos lá. O Power BI, ele já abriu aqui no meu computador, beleza? Quando eu abro o Power BI pela primeira vez, aqui vai estar o meu Power BI, ok? Todas as vezes, todos os meses, eu quero pedir para vocês para sempre conferir as opções e configurações aqui, tá? E depois o sobre, para acompanhar as atualizações, porque o Power BI, ele atualiza todos os meses, tá bom? Todos os meses. Vou clicar aqui no meu sobre e vejam, a última atualização que meu computador recebeu foi de novembro de 2024, tá? Mas quando a Microsoft libera a nova atualização, automaticamente ele vai atualizar aqui a versão, tá bom? E depois, o que eu quero que vocês façam também? Cliquem em opções e configurações, opções, e quando abrir essa nova janela aqui, ó, sempre verifica todos os meses, tá? Recursos de visualização e marquem todas essas caixinhas. Por quê? Porque todas as atualizações que o Power BI lançar, automaticamente vai refletir no seu Power BI, ok? Todas as atualizações que a Microsoft lançar, ok? Então, exatamente isso. Bom, aqui no meu computador, eu vou pegar alguns arquivos e vou criar um diretório aqui na minha área de trabalho, só para a gente começar a importar os arquivos para dentro do Power BI, ok? Pessoal, caso tenha a videoconferência esteja cortando, me avise por gentileza, tá bom? Me ajudem a administrar essa imersão, essa live aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar uns arquivos aqui, que eu vou criar uma pasta no meu computador. Aliás, eu tenho até os meus arquivos conectados na nuvem, então eu vou conectar exatamente, nos meus arquivos que estão na nuvem, tá bom? Exatamente aqui, ó, esses arquivos que estão aqui. Ok? Então, eu preciso importar para o Power BI a minha tabela cidade, importar para o Power BI a minha tabela custos, a minha tabela ocorrência, a minha tabela pedidos e também a minha tabela veículos. Eu vou levar essas 1, 2, 3, 4, 5 tabelas para dentro do Power BI e vou tratar essas tabelas juntamente com vocês, ok? Vamos lá? Bom, para importar, como eu sei que todas as bases são no formato Excel, então eu simplesmente
vou chegar aqui nesse botão chamado de obter dados e vou clicar aqui e vou selecionar a opção de pasta trabalho Excel. Todas as vezes que eu quero importar uma informação para dentro, conectar o Power BI a uma fonte de dados seria a base aonde você vai conectar o seu projeto, ok? Eu vou clicar aqui em pasta trabalho Excel e aqui eu posso procurar onde está o meu arquivo para levar esse meu arquivo para dentro do Power BI, ok? Então eu vou clicar aqui no meu ambiente na nuvem. Eu vou compartilhar com vocês a videoaula e também vou compartilhar com vocês os arquivos para vocês treinarem, tá? Em casa também, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, eu vou clicar aqui em uma das pastas onde eu tenho as minhas turmas ao vivo e vou pegar os arquivos. O primeiro arquivo que eu vou pegar é o arquivo cidade. Quando eu começo a importar um arquivo para dentro do Power BI, ele vai abrir essa janela para mim. Então, ele trouxe o arquivo cidade e trouxe uma aba que está preenchida lá no meu arquivo. Então, eu vou clicar nessa aba, vou marcar e essa aba vai aparecer aqui para mim, tá ok? Todas as vezes que eu importo uma tabela para dentro do Power BI, eu não clico em carregar direto, ok? Sempre eu vou em transformar dados. Por quê? Veja que essa tabela, ela está com os dados todos juntos e eu preciso separar esses dados, tá bom? Para que fiquem mais organizados dentro do Power BI. Então, eu vou clicar aqui em transformar dados. Quando eu clico em transformar dados, o Power BI, ele vai me levar lá para o Power Query. E é exatamente no Power Query que eu faço todo o tratamento dos meus dados, ok? Bom, veja que o título dessa coluna está aqui na linha 1 e eu preciso que ele fique exatamente aqui. Vejam que a região está misturada com a cidade, que está misturada com o estado, e eu preciso separar isso em colunas, ok? Então, nós vamos aplicar exatamente como que eu vou fazer isso aqui ao vivo nesse projeto, ok? Então, primeira coisa, todas as vezes que eu quero levar o nome da coluna, né, que está aqui na primeira linha, para a primeira posição, que ela tem que ficar exatamente aqui no cabeçalho, eu posso, já que ela é a próxima linha, eu posso clicar aqui bem aqui nesse cantinho, nessa tabela, tá? E aí eu vou clicar exatamente aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Quando eu faço isso, ó, vejam que o nome ID cidade já foi lá para a primeira posição. Agora, eu preciso separar a região do estado e da cidade. Vejam que tem delimitadores entre eles, né? Sudeste tem um delimitador, essa barrinha virada para a direita, São Paulo. Depois de São Paulo, eu tenho um delimitador aqui de um asterisco que está separando São Paulo e a cidade, Campinas, ok? Então, eu preciso separar isso de forma organizada. Eu tenho que deixar os meus dados mais organizados dentro do Power BI para que eu possa trabalhar e ter melhor performance dentro dos meus projetos, ok? Quanto mais bem tratados os dados são dentro do Power BI, mais performance ele vai ter para atualizar e para que você tenha, caso você queira dar manutenção no futuro, fica muito mais fácil porque tem uma certa organização. Antes de começar esse tratamento nessa coluna, aqui na minha lateral direita, onde tem a opção de etapas aplicadas, isso aqui é a memória do Power Query. Tudo que você aplicar aqui dentro dos seus tratamentos, ele vai memorizar. Assim, quando entrar novos dados lá na sua tabela, o Power Query ele já sabe o tipo de tratamento que ele tem que fazer. Então, à medida que eu vou aplicando qualquer ação aqui nas minhas colunas, vejam que ele vai memorizando as etapas que eu apliquei aqui, ok? Então, preste bem atenção no momento que eu vou estiver tratando e no momento que ele vai estar memorizando aqui, tá bom? Vamos lá? Então, eu quero separar o meu sudeste de São Paulo e São Paulo aqui também de Campinas. Então, eu vou manter a minha coluna selecionada, eu vou adicionar uma nova coluna, tá bom? Desculpa. Eu vou clicar em transformar e, na sequência, eu vou... Peraí, gente, deixa eu só apagar um negócio aqui. Tá. Ó, eu vou clicar na coluna, tá? E aí eu vou clicar nessa opção adicionar coluna, porque eu quero criar uma nova coluna para exportar esses dados. Então, após clicar em adicionar coluna, eu vou clicar aqui em extrair, tá? E como eu quero extrair caracteres, né? Como eu quero extrair caracteres,
Então, primeiro eu quero extrair a região que é o Sudeste, né? O Sudeste está antes do meu caractere, barrinha virada para a direita. Então, eu vou selecionar texto antes do delimitador. E aqui eu informo qual o delimitador que eu quero tirar, né? Ou seja, é a barrinha virada para a direita. Eu quero extrair o dado antes desse delimitador. Veja só, quando eu clico em OK, o Sudeste ali, ó, já separou da minha coluna principal. Agora, eu quero extrair São Paulo, o estado, né? Veja que o estado está entre dois delimitadores. Então, novamente, em adicionar coluna, eu vou clicar em extrair e vou selecionar texto entre os delimitadores. E aqui eu informo o delimitador inicial, que é a barrinha virada para a direita, que está antes de São Paulo, e depois o asterisco, que está depois de São Paulo. Quando eu clico em OK, veja só, consegui também separar o estado, tá bom? Lembre-se que você tem que estar clicado na coluna onde você deseja extrair os dados, ok? Bom, aqui eu vou clicar novamente na minha coluna ID cidade e vou extrair agora a cidade, que é Campinas. Então, a Campinas aqui, ela está depois do delimitador asterístico, tá vendo? Todas as cidades estão depois dos delimitadores asterísticos. Então, eu vou clicar em adicionar, né? Adicionar coluna nessa aba, extrair, depois texto após o delimitador. E aqui eu informo qual o delimitador que eu quero, o dado, o tipo, o texto que eu quero extrair, depois qual o delimitador, no caso, seria o asterisco. Então, eu vou clicar em OK. Pronto, olha só que legal, como fica muito mais organizado. Eu tenho a região separada, o estado separado e a cidade separada. Observaram que aqui na minha etapas aplicada, ele foi criando uma memória, assim quando entrar novos dados nas suas tabelas lá no Excel, né? E essas tabelas, quando o Power Query, né, o Power BI for atualizar, ele já sabe que ele já tem que fazer automaticamente esse tipo de tratamento. Guardem com vocês. Etapas aplicadas, esse cantinho que está aqui, é a memória do Power BI, do Power Query, ok? É a memória, tá bom? Mas vejam que os textos, os nomes das colunas ainda não estão legais, tá vendo? Tá texto antes do delimitador, texto após o delimitador, texto entre o delimitador. Eu quero trocar o nome. Eu vou dar um duplo clique em cima dessa coluna e vou dar o nome para essa coluna de região. Tá? Região, ok? Vou fazer a mesma coisa com essa. Olha lá, ele criou a etapa coluna renomeada, tá vendo? Ele vai criando as etapas. Vou clicar em cima dessa coluna e vou dar o nome para ela de cidade, ok? Olha só, eu posso renomear. E também, na terceira coluna, eu vou dar o nome de... desculpa. A coluna do meio é o estado. E a última coluna é a cidade, ok? Só desativem o microfone, só para não dar interferência, tá bom? Vamos lá, já renomeei, já tratei a minha tabela, já renomeei. Agora veja que o nome da tabela não está legal, né? Então, todas as vezes eu vou ter que renomear a minha tabela, ok? A minha tabela. Essa tabela é uma tabela de cadastro de cidade, ok? Tudo que se refere a cadastro, tá? Eu vou até abrir um quadro aqui para a gente escrever também, que eu vou escrever junto com vocês. Tudo que se refere a cadastro, tabela de cadastro. Deixa eu apagar devagar. Tudo que se refere a tabela de cadastro, tabela de cadastro, chamamos ela de fato, ok? Dimensão, tá bom? Então, eu vou dar o nome para ela, tabela de dimensão. Dimensão, por quê? São informações que contêm dados únicos, né? Dados únicos, dimensão, dados únicos. Por quê? Imagina, quando eu cadastro um CPF de alguém na minha escola, eu não posso utilizar o CPF de um aluno para cadastrar outro aluno. Então, esse dado, ele não repete dentro das tabelas de dimensões, ok? Então, tabela de cadastro sempre será tabela de dimensão. E aí, para identificar facilmente aqui dentro do Power Query, eu gosto de colocar essa letra D aqui, ó, para separar, para eu saber depois lá na frente que é uma tabela de dimensão. E eu gosto de colocar o Dzinho minúsculo e também o nome da tabela, que se chama cidade, de cidades, ok? Veja só que eu dei o nome para a minha tabela e tratei todas as minhas tabelas.
todas a minha tabela cidade, ok? Agora, feito isso, aqui está ok, beleza? Já fiz todo o tratamento. Isso aqui nós chamamos de ETL, né? É a parte de tratamento do dado. Ou seja, por que eu não posso clicar em carregar direto? Porque se eu clico em carregar direto, eu só vou levar para o Power BI exatamente essa coluna, sendo que eu preciso desmembrar essas informações. Quando eu clico lá em transformar dados, veja que eu estou na tela do Power Query, está aqui, e a tela do Power BI está lá atrás. Ó. O Power BI está aqui e o Power Query está na frente. Ó, desse que vocês viram, tá vendo? O Power Query está na frente, o Power BI está lá atrás, ok? Beleza? Agora eu vou importar as próximas tabelas, tá? Eu posso tanto importar clicando aqui no Power BI em obter dados, como também eu posso vir aqui no Power Query, clicar aqui em nova fonte e importar as tabelas, o restante das tabelas por aqui, ok? Esse botão de nova fonte no Power Query tem a mesma função do obter dados lá no Power BI, ok? Então eu vou clicar aqui em passo trabalho do Excel. O bom de utilizar esse recurso é porque você já pode importar todas as tabelas de uma vez para depois fechar e aplicar e ir lá para o Power BI, ok? Então agora eu vou importar a minha tabela custos. A primeira tabela é uma tabela um pouquinho mais difícil, porque eu quis mostrar para vocês um tipo de tratamento, né, que sempre vai acontecer com vocês. Quem utiliza muito o sistema SAP, né, o SAP sempre exporta ali informações com bastante sujeiras, né? Então é importante vocês entenderem os tratamentos. Bom, mesma coisa, vou marcar a caixinha e vou dar um OK. Feito isso, vou aguardar e aqui está a minha tabela. A tabela que eu importei foi, só verificar aqui, foi a tabela custos, né? Custos já é uma tabela de movimentação. Por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui de água, né? E aí hoje eu cadastrei ela no sistema e depois vendi ela a R$10, né? Quando foi no dia 16, aí eu vendi ela a R$15. Então, o sistema foi armazenando várias informações desse código de material, ok? E aí, quando isso acontece, quando existem movimentações dentro de uma tabela, ou seja, quando um CPF repete várias vezes em uma tabela de qualquer sistema de loja, empresas, chamamos de tabelas fatos, ok? Então, dimensão são tabelas que contêm dados únicos, fatos são tabelas que contêm vários tipos de dados, ok? Então, eu vou anotar aqui, depois eu vou compartilhar com vocês. Tabela fato, tabela movimentação, chamamos de fato, ok? Ok? Movimentação, se o CPF repetiu várias vezes, é uma tabela de movimentação. Se o código do material repetiu várias vezes, é uma tabela de movimentação. Se não repetiu, é uma tabela de cadastro. Como nós trabalhamos todos os dias com tabelas dentro de sistemas, então a gente já sabe o que é uma tabela de cadastro dentro de um sistema e o que é uma tabela de movimentação dentro de um sistema, ok? Então, eu gosto de trabalhar com esses tipos de nomenclaturas ao importar as tabelas para dentro do Power BI, ok? Bom, então eu vou chegar aqui, vou colocar o meu Fzinho minúsculo e vou chamar essa tabela de custos, tá? Olha lá, F custos, por quê? É uma tabela de movimentação, ok? E aqui, automaticamente, o Power BI já promoveu os cabeçalhos, então aqui eu não preciso promover os cabeçalhos. Ele automaticamente já definiu aqui o tipo de dado que tem em cada coluna. Por exemplo, nessa coluna aqui eu tenho informações de datas, né? Automaticamente, bem aqui nesse cantinho aqui, ó, eu consigo visualizar qual é o tipo de dado. Quando eu clico aqui, ó, esse quadradinho parecendo uma tabelinha é exatamente informação de data. Assim eu tenho número decimal fixo, número inteiro, percentual, data, data, fuso horário, duração, texto verdadeiro ou falso, binário e também usando a localidade. Veja que para as demais informações, ele trouxe também as informações que correspondem ao tipo de dado dentro de cada tabela. Em todos os meus projetos, hoje eu desenvolvo projetos tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, e em todos os meus projetos eu gosto de deixar todas as informações de valores, eu gosto de trocar esse 1.2 aqui, ó, por esse cifrãozinho, tá? Tudo que é valor, eu gosto de deixar esse cifrãozinho. Olha lá, por quê? Porque quando eu deixo o número decimal, ele vai apresentar muitas casas decimais. Quando eu deixo um cifrão, ele arredonda, né, por duas casas decimais. Então, eu gosto de deixar o valor, né, colunas de valores, né, que tem valores, dinheiro, né, eu gosto de deixar com esse cifrão. Então, eu vou fazer isso para a coluna custo fixo, vou deixar o cifrãozinho aqui também.
E depois, custo total também, eu vou deixar o cifrãozinho, porque são colunas que têm informações de dinheiro, tá bom? Valor da manutenção também eu vou deixar aqui como número decimal fixo. E olha só, fica muito mais organizado, ok? Deixa eu só... Ok. Pronto. Então, vejam só. Essa tabela eu já tratei. Quilômetros também, caso vocês visualizem, tá? Informações de quilômetro em tabela de vocês, aqui ele trouxe número inteiro, 1, 2, 3, tá? Mas pode ser que um carro percorre 1 km e 100, 1 km e 800, né? Então eu gosto de deixar aqui quilômetro com 1.2, tá bom? Número decimal, ok? Assim, se tiver número decimal, ele vai aparecer. Se não tiver, ele vai permanecer o número inteiro ali, tá bom? Próxima tabela que eu vou importar, vou clicar em nova fonte novamente, é uma tabela de Excel e se chama ocorrência. Essa tabela de ocorrência é uma tabela que contém cadastro dos tipos de ocorrência. Ah, produto não foi entregue por defeito tal, produto não foi entregue por X motivo, tá? É uma tabela de cadastro também, tá bom? Eu sei porque é uma tabela de cadastro, tá bom? Porque é um cliente meu e quando eu exportei essa informação dentro do sistema, essa informação saiu de uma transação de cadastro, ok? Então eu vou clicar em OK e vou trazer essa tabela para cá. Sabemos que tabela de única movimentação, única informação é uma tabela de dimensão. Então eu vou chegar aqui nesse cantinho direito aqui, né? Vou colocar minha letra D e vou colocar um underline e vou chamar essa tabela de ocorrência, que é o nome da tabela que eu estou importando. Automaticamente, ele já identificou o nome das colunas e automaticamente também ele já colocou aqui o tipo de dado, se é texto, ó, bem aqui no cantinho eu consigo ver, tá vendo? Ó, bem no cantinho de cada coluna. Se é texto ou se é número inteiro, ok? Perfeito, aqui eu não preciso cuidar mais dessa tabela, ok? Vou importar a próxima tabela, a quarta tabela, que é exatamente a nossa tabela de pedidos. É uma tabela que contém várias vendas, né? Então, se é uma tabela que contém movimentações, então eu vou dar o nome para ela de fato, né? Então, sempre que eu importo uma tabela, eu sempre tenho que marcar essa caixinha para que os dados apareçam aqui na lateral para mim e clicam em OK. A diferença de importar um dado no Power BI e no Power Query, na janela do Power Query, não aparece aquele botão de transformar dados. Por quê? Lá no Power BI, o transformar dados me leva para o Power Query. Como eu já estou dentro do Power Query, então não tem necessidade do botão transformar aparecer, né? Porque eu já estou dentro do Power Query, ok? Eu vou clicar em OK. E aí, quando eu clico em OK, a tabela já está aqui e vou dar o nome para ela de F pedidos, porque é uma tabela que contém informações de vendas, ok? F pedidos, ok? Vejam que eu estou importando várias tabelas para dentro do meu Power BI, ok? Bom, e aqui automaticamente ele já promoveu os cabeçalhos, mas as colunas de data ele deixou as informações como data e também temos colunas de valores aqui, deixa eu ver. Temos aqui a coluna de valor de mercadoria. Então, vou chegar aqui, vou trocar esse 1.2, que é número decimal, eu vou colocar cifrão, tá bom? Vou colocar o cifrão, que é número decimal fixo, tá? Eu gosto de deixar assim, tá? Se quiser deixar 1.2, não tem problema, tá? Pode deixar o 1.2, tá bom? É costume meu. Eu acho que fica muito mais organizado assim, tá bom? Vamos importar a última tabela. Eu vou clicar aqui em pasta trabalho do Excel e vou importar a tabela de veículo. Essa tabela é uma tabela de cadastro de veículo, ok? Então, já sabemos que tabela de cadastro contém informação única de um determinado veículo, é uma tabela de dimensão. Então, eu vou colocar o meu Dzinho aqui e vou colocar um underline e vou chamar essa tabela de veículo. Optem em não colocar acentos, tá? Acentos e nem espaço, tá? Entre os nomes das tabelas. Por quê? Quando nós estamos falando de Power BI, querendo ou não, nós estamos falando de uma certa linguagem, né? De programação. Então, dentro da programação, não é legal você colocar acento e tio, esse cedinho, essas coisas assim, tá bom? E nem espaço, tá bom? Então, deixa assim, D, underline junto, veículo, tá bom? Olha, importei a tabela cidade, a tabela custos, a tabela de ocorrência, a tabela F pedidos e a tabela veículos. Pronto, já importei as minhas tabelas para dentro do Power Query. Agora, depois que eu tratei as minhas tabelas e importei todas as minhas tabelas para dentro do Power Query, eu tenho que levar essas tabelas lá para o Power BI. Como que eu faço?
Eu vou clicar aqui em fechar e aplicar no Power Query. Quando eu clico em fechar e aplicar, ele vai levar as informações tratadas no Power Query lá para o Power BI. E agora começaremos a criar o nosso relacionamento enquanto ele carrega. Vamos criar agora, né? Definimos nosso diretório e importamos os dados. Agora, também criamos nossos tratamentos. Agora vamos criar o nosso relacionamento, tá ok? E aí, vejam só, ele já terminou, já fechou a janela do Power Query e agora eu já estou dentro do próprio Power BI. E aqui estão todas as minhas tabelas que eu importei. Como que eu faço para poder visualizar as tabelas que eu importei aqui dentro do Power BI? Aqui nesse lateral esquerdo eu tenho 4 botõezinhos. Quando eu clico nessa botãozinho aqui ó, de modo de exibição de tabela, eu consigo clicar em todas as tabelas e visualizar todas as tabelas que eu importei, ok? Então, se entrar novos dados lá na base, automaticamente o Power Query já sabe o tipo de tratamento que tem que ser feito e vai trazer essas informações para cá. Eu só vou pedir para vocês desativarem o microfone, tá bom? Para que não cause interferência, tá bom? E assim fica mais fácil para todos entenderem, tá bom? Beleza, importamos. Agora eu preciso criar os relacionamentos. Gente, não pulem essa parte nos projetos de vocês, tá bom? Relacionamento é importante vocês criarem, ok? Então, já que eu importei, eu vou clicar aqui nesse lateral esquerda, nesse símbolo aqui, ó, exibição de modelo. E veja só, aqui estão todas as tabelas. Tabela cidade, elas estão em formatos de bloquinhos. Veja que os bloquinhos estão aqui. Cada bloquinho é uma tabela que eu importei, cada bloquinho é uma tabela, e cada informação que está dentro do bloquinho é o nome das colunas que eu importei para dentro do Power BI. Todas as vezes que eu importo tabelas para o Power BI, eu gosto de excluir todos os relacionamentos que ele cria de forma automática, tá? Porque eu não sei se ele ligou coluna certa com coluna certa, tá bom? Então eu gosto de, por segurança, tá? Eu gosto de fazer isso, tá bom? Lembra da história do tabelas dimensões, tabela fato, o Dzinho e o F lá, né? Por que eu gosto de separar isso? Porque aqui dentro dos relacionamentos, eu preciso criar um modelo estrela, né? Um modelo estrela, onde as minhas tabelas fatos ficam no centro e as tabelas dimensões ficam nas laterais. Fica parecendo uma estrela de 5 pontas, mas aqui eu só tenho... Opa, tá faltando... Não, esse mesmo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Beleza? Ó, então, as tabelas fatos, por isso que eu gosto de colocar o Fzinho, porque elas aparecem aqui, tá vendo? As tabelas fatos, eu gosto de deixá-las no centro, e as tabelas dimensões, eu gosto de deixar aqui nas laterais. Por quê? Fica muito mais fácil poder trabalhar. Porque todas as vezes que eu importo uma tabela para dentro do Power BI, eu preciso criar relacionamentos entre elas, ok? Por exemplo, na minha tabela F pedidos, o que tem nessa minha tabela F pedidos que eu consigo conectar com a minha D cidades? Bom, aqui eu tenho a informação do ID cidade, que é uma chave primária dessa tabela, e aqui também eu tenho um ID cidade, que é a chave primária da minha tabela D cidade. Quando eu pego essa coluna aqui e arrasto ela para cima da minha coluna do ID cidades da minha tabela F pedidos, é semelhante ao PROC-V que vocês já trabalham lá no Excel, se vocês trabalham no Excel, né? É semelhante isso. Então, quando eu clico em aplicar, veja só, essa tabela já conversa com essa tabela. Olha só que legal. Quando eu passo o mouse em cima da linha, veja que a coluna ID cidade da minha tabela de cidade, que é uma chave, uma coluna principal, né, que vai conversar com a minha outra tabela, as duas colunas estão conectadas. Nessa fase do relacionamento, é você descobrir, tá? É você descobrir o que uma tabela tem em comum com a outra que você pode criar o relacionamento, tá bom? Aqui na minha tabela de veículo, o que ela tem em comum com a minha tabela F pedidos? Bom, aqui eu tenho um ID veículo aqui da minha tabela F pedidos e aqui também eu tenho um ID veículo aqui na tabela D veículo. Então eu vou clicar, segurar e arrastar e jogar em cima. A ordem não interfere. Eu posso tanto arrastar da D veículo para F pedidos quanto da F pedidos para D veículo, ok? Vou fazer a mesma coisa com a minha tabela F custos. O que a minha tabela F custos tem em comum com a minha tabela D veículo? O ID veículo. Então, eu posso chegar aqui, clicar, segurar e arrastar e jogar aqui para dentro e clicar em salvar. Pronto, veja que eu conectei 3 tabelas, ok?
Ó, cliquei, conectei em 3 tabelas, ok? Eu gosto de deixar mais assim, porque aí eu consigo ver as linhas, né? Eu gosto de visualizar o desenho, tá bom? Então, eu conectei as 3 tabelas. Agora, o que na tabela F pedidos tem em comum com a tabela de ocorrência, tá? Eu quis trazer um exemplo diferente, porque para quem trabalha com vários sistemas, várias telas, então quando eu extraio o relatório de um sistema, as colunas têm um nome diferente. Quando eu extraio de outro sistema, tem um outro nome. E aí, quando eu junto isso no Power BI, o que eu faço, né? Por isso eu quis trazer esse exemplo da aula de hoje para vocês, isso. Por quê? Vou acessar minha tabela de ocorrência, ok? Na minha tabela de ocorrência, eu tenho uma coluna que se chama ID de ocorrência, ok? Na minha tabela F pedidos, essa coluna está com nome diferente. Ela está com ocorrência de devolução. Mas nesse caso, o que vocês têm que fazer? É ficar atento ao tipo de dado. O tipo de dado que está nessa coluna é o mesmo tipo de dado que está na coluna da outra tabela? Se sim, pode colocar, pode conectar, tá bom? O nome de coluna não interfere nos relacionamentos. Você tem que ter a certeza que você está conectando colunas de forma certa, ok? Por isso que eu gosto de excluir todos os relacionamentos das tabelas por causa disso, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu ID ocorrência da minha tabela de ocorrência e vou conectar com minha coluna ocorrência de devolução. As duas têm as mesmas informações, porém, os nomes são diferentes. Olha só que legal, hein? Ensinei para vocês em tratar os dados e mostrei para vocês que, independente do nome da coluna, eu posso conectar meu projeto, tá bom? Aqui nós estamos trabalhando com um projeto de 5 tabelas, mas eu preciso trazer mais uma tabela para cá. Mas essa tabela que eu vou trazer para cá é uma tabela que eu vou criar agora, juntamente com vocês, utilizando uma função, ok? Vou voltar para o painel e eu vou criar uma nova tabela. Para criar uma nova tabela dentro do Power BI, eu vou selecionar essa guia de modelagem. E na guia de modelagem, eu vou clicar em nova tabela. Eu preciso criar a minha tabela calendário. Todo projeto de Power BI tem que ter uma tabela calendário, onde você vai conectar todas as datas da tabela F pedido na tabela calendário. Uma única tabela calendário é o suficiente para trabalhar em um projeto, ok? Então, eu vou ampliar aqui, ó, para ficar melhor para vocês visualizarem melhor. Tá tudo certo aí, gente? Tá aparecendo para vocês? Perfeito, né? Tá, né? Então, eu vou dar um nome. Veja que abriu uma barra de fórmula quando eu cliquei em nova tabela. E aqui nessa nova tabela, eu vou dar o nome para essa tabela de calendário. Lembre-se, não coloque acento e nem C cedilha, ok? Calendário. Dentro do Power BI, a Microsoft tem um documento que se chama as informações que eu vou compartilhar com vocês depois do documento, onde tem todas as funções que a gente vai utilizar e aplicar dentro de qualquer projeto em Power BI. Chamamos de linguagem DAX, funções DAX, ok? Então, para criar cálculo dentro do Power BI, eu preciso utilizar funções, ok? Então, para criar uma tabela calendário, eu só preciso de uma única função, que se chama calendarauto. Posso escrever assim, que ela já vai começar a aparecer para mim aqui dentro do Power BI. Vou selecionar essa opção de calendarauto, abriu parêntese, fechou parêntese. Eu vou dar um Enter e vamos ver o que vai acontecer do lado direito aqui da minha tela. Além das tabelas de cidades, de ocorrência, de veículo, F custos e F pedidos, foi criada a minha tabela calendário. Essa tabela calendário, ela só pode ser criada depois que você importou todas as tabelas para dentro do Power BI, ok? Porque a função calendarauto, ela vai lá em todas as tabelas, vasculham todas as tabelas que contêm datas e unifica essas datas em uma única tabela, que é a tabela calendário que eu acabei de criar. Então, quando eu clico aqui nesse modo de exibição de tabela, veja que aqui está a minha tabela calendário. Só que a minha tabela calendário está com o dia e o ano e o mês junto, e eu quero separar isso, tá bom? Eu posso fazer isso dentro do próprio Power BI, não preciso ir lá no Power Query fazer isso aqui, tá? Posso criar no Power Query? Posso. Mas eu posso fazer isso também dentro do Power BI, a criação dessa tabela calendário. Todos os projetos de BI têm que ter uma tabela calendário, ok? Então, mantive aqui a coluna selecionada, vou clicar em ferramenta de coluna e vou criar uma nova coluna, porque eu quero separar o dia
Vou dar o nome, vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Vou dar o nome para essa coluna aqui de dia, tá? Tudo que está antes da igualdade é o nome que eu quero dar para alguma coisa, ok? Depois da igualdade é o cálculo, ok? E aí, para separar o dia, eu vou chamar pela minha função day, que em português é dia, e depois eu vou selecionar a coluna date, abrindo esse cochetinho aqui, ó, no meu teclado. Então, aqui eu trouxe a coluna date para dentro do meu parêntese. Quando eu faço isso, veja só que nessa nova coluna vai ser criada uma coluna chamada dia, e ele automaticamente extraiu os dados dia, ok? Agora eu vou fazer isso tanto para mês quanto para ano, ok? Mesma coisa, ferramenta de coluna aqui em cima, nova coluna, e aí eu vou dar o nome para essa coluna aqui de mês, ok? Sem acento, tá bom? Mês, ok? E aí aqui, mês em inglês eu escrevo month, né? Month, assim, ó, ok? Ó, opa, month, assim, ó, tá bom? Abre o parênteses, abre o cochetinho e seleciona a coluna onde eu quero extrair o mês, que é a minha coluna date. Então, vem aqui selecionar date, fecho o parênteses e dou o enter. Veja só que agora eu separei os meses. Mas ainda falta separar o ano, né? Então, eu vou em nova coluna. Depois de nova coluna, vou dar o nome para essa coluna de ano, né? Ó, ano é igual. Ano em inglês é year, ok? Year, ok? Então, eu vou selecionar o year, abrir o cochetinho aqui, selecionar minha coluna date e fechar o meu parêntese. Feito isso, vejam só, separei o ano, o mês e o dia, perfeito? Então, aqui, a minha tabela calendário também foi criada aqui nesse painel, ok? Vou voltar lá no relacionamento novamente, porque minha tabela calendário agora ela ficou solta aqui, tá bom? Eu só vou conectar 3 datas. A data do pedido da minha tabela F-pedido, a data de entrega também da minha tabela F-pedido e também a data da minha tabela F-custos. Mesma coisa. Eu vou pegar essa coluna de data e vou jogar em cima da coluna que contém a data completa, tá bom? Que é a coluna data da minha tabela calendário. Veja só, conectei a minha tabela calendário com a minha tabela F-custos. Agora eu vou pegar aqui a data do pedido, vou arrastar, vou jogar em cima da informação que contém a data completa, ok? Vou salvar, conectei a minha tabela F-pedidos à minha tabela calendário, e também agora eu vou pegar a data de entrega da minha tabela F-pedidos e vou jogar aqui em cima também, ok? Então vejam só, essa tabela calendário está travando, hein? Voltou? Tá normal? Essa tabela calendário, ela filtra todas as tabelas que contêm data, ok? Feito isso, gente, agora nós vamos lá para o painel, nós vamos construir o nosso cálculo, ok? Vou acessar aqui o painel, agora nós vamos colocar a mão na massa, vamos criar os nossos cálculos, vamos entender, porque Power BI, tá? Se alguém falou com vocês que é só arrastar a coluna, essa pessoa enganou vocês, tá bom? Então, é necessário criar cálculos, é necessário desenvolver um pensamento analítico, é necessário desenvolver uma análise para você entregar um excelente projeto, ok? Então, vamos lá. A nossa missão aqui foi criar... Vou pegar aqui um cheque aqui. Tá? Vou pegar o nosso quadro aqui, tá bom? Eu vou anotando, tá, pessoal? Porque depois eu vou compartilhar com vocês esses documentos, tá bom? Então, eu vou pegar um cheque aqui, um chequinho aqui. Eu vou... Então, a gente já definiu o diretório, né? A gente importou os dados, a gente tratou, também criamos relacionamentos, agora vamos para a parte de cálculo, ok? Vamos para essa parte aqui. Eu quero, dentro da minha tabela, esse projeto é um projeto de uma transportadora e eu quero medir e controlar os custos delas, tá bom? Então, as informações de receita estão dentro da minha tabela F-pedidos, que é as tabelas que têm faturamentos. As informações de custo total estão dentro da minha tabela custos. E aí eu vou subtrair depois a minha receita com o custo, eu vou encontrar o resultado. E depois eu vou encontrar a minha margem, ok? Deixa eu só verificar se está certo aqui com vocês. Tá. Beleza. Eu vou descobrir qual que é a minha margem, tá bom?
Então, vamos lá. Primeiro, receita bruta. Vou retornar aqui para o Power BI. E aí eu quero pegar exatamente essa coluna aqui da minha tabela F pedidos. Olha só, vejam só. Aqui dentro da minha tabela F pedidos, eu tenho uma coluna que se chama valor frete. E eu quero fazer a soma dessa coluna, ok? Lá no Excel, para criar uma soma de uma coluna, a gente chama pela função soma, né? E depois seleciona a coluna para poder encontrar o resultado, não é isso? É igual a soma, a parênteses, seleciona as colunas e fecha parênteses para poder encontrar o resultado. No Power BI, nós utilizamos funções que automaticamente ele já vai pegando todos os novos dados que vão entrando e já vão somando, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para o meu painel. Eu gosto de criar todos os meus cálculos de forma organizada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, além da minha tabela calendário que eu criei com vocês, que também vou criar uma tabela de medidas para separar essas medidas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Vou vir em modelagem, eu vou clicar em nova tabela e vou dar um nome para essa tabela de medidas, ok? Medidas é o mesmo que cálculo, tá? Então, guardem isso com vocês, gravem isso aí com vocês, então, anotem em algum lugar para vocês não esquecerem. Medidas é o mesmo que cálculos, ok? E aí, feito isso, só vou clicar fora, tá bom? Mais nada lá, cliquei fora e veja que na lateral direita foi criada uma tabela que se chama medidas, ok? Agora, eu vou centralizar todas as minhas medidas aqui dentro dessa tabela, para que meus cálculos não fiquem separados ou misturados em outras tabelas, ok? Então, guardem isso com vocês. Eu vou clicar em cima da minha tabela de medidas e vou, com o mouse direito, ou em cima dessa calculadora aqui em cima, que se chama nova medida, para criar uma nova medida. Lembra que eu falei com vocês anteriormente que tudo que está antes da igualdade é o nome que eu quero dar para alguma coisa? Então, eu vou dar um nome para essa medida de receita bruta, ok? Receita bruta. E eu quero somar aquela coluna que se chama valor frete lá na minha tabela F pedidos. Então, a função que soma se chama sum no Power BI, ok? Sum. Eu vou clicar em cima dela e vou selecionar essa função aqui, tá bom? Na sequência, eu vou escrever o nome daquela coluna lá da minha tabela F pedido. Como que ela chama? Valor frete, não é isso? Então, eu venho aqui, ó, escrevo valor frete. E aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para aparecer os dados todos. Valor frete. Aqui está ela, tá vendo? Tá vendo que quando eu começo a escrever, ela aparece? Ok? Então, não tem muito bicho sete cabeças. É bem tranquilo de fazer. Então, eu vou clicar aqui em valor frete e vou fechar o meu parênteses. Olha só, criei meu primeiro cálculo aqui junto com vocês. E aí, Alex, como que eu faço para poder visualizar esses dados? Não está aparecendo em lugar nenhum e agora? Bom, muito simples. Clica na parte de fora. Vem aqui onde estão esses cartãozinhos, esses visuais, esses gráficos. Ou aqui. Clique em cima do cartãozinho e trago esse cartãozinho para cá. Depois, eu pego essa medida que eu criei, que aqui está ela, e tudo que tem essa calculadorazinha aqui no cantinho, significa que é um cálculo, tá bom? Eu vou pegar isso aqui, trazer ela para cá. Ó, vejam só, consegui visualizar a minha receita bruta, ou seja, a receita bruta dessa transportadora foi de 126 milhões e 980 mil, né, de faturamento. Agora eu quero descobrir o custo. Vamos acessar a nossa tabela custo para ver como que é? Na minha tabela custos, eu tenho uma coluna que se chama custo total. Eu quero somar esse custo total. Então, qual a função que eu utilizo para poder somar? Sum. Então, eu vou chamar pela minha função sum, abrir o parêntese, e depois eu vou escrever a coluna valor total. Automaticamente, ele já vai lá na tabela e vai pegar essas informações. Então, vamos lá? Eu vou clicar na minha tabela de medidas novamente e vou criar uma nova medida, ok? Uma nova medida. E vou chamar essa medida de custo total. E aí eu quero somar, então vou chamar pela minha função sum, a coluna que se chama, vou escrever aqui, ó, custo total. Automaticamente, ele já trouxe para mim essa coluna aqui, ó, custo total da minha tabela F custo. Então, vou selecionar, fechar meu parênteses e vou dar um Enter, ok? Feito isso, para exibir essas informações, mesma coisa. Vou selecionar um cartãozinho aqui novamente, 1, 2, 3, né? Chamamos ele aqui de 1, 2, 3, tá vendo? Tem um 1, 2, 3 aqui. E vou arrastar a medida custo total para dentro desse cartãozinho. Ou seja, essa empresa faturou 126 milhões, mas teve um custo de 88 milhões, ok?
E eu quero saber quanto que restou na conta dessa transportadora. Vamos descobrir? Bom, eu vou criar uma nova medida e vou chamar essa nova medida de resultado, tá bom? Você pode colocar o nome que você quiser nas suas medidas. O nome vai ficar mais fácil para vocês lembrarem no dia a dia o que tem que ser feito, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de resultado, tá bom? Resultado, ok? E aí eu quero subtrair essa medida que já está pronta. Olha só que legal. Eu quero subtrair essa medida que está pronta com essa medida aqui, ok? Então, só de abrir o colchetinho aqui, ó, abre o colchetinho, a medida receita bruta apareceu, beleza? Ela já está pronta. Eu vou colocar o meu sinalzinho de menos, abro o colchetinho novamente, a medida custo total apareceu. Feito isso, vou dar um Enter e vejam que lá do lado direito foi criada também a medida resultado. Vamos descobrir quanto que deu? Bom, eu vou vir aqui, vou pegar um cartãozinho 1, 2, 3 e vou arrastar a medida resultado aqui para dentro do meu cartão, ok? Agora, o dono dessa transportadora falou assim, Alex, quanto que esse valor representa do valor total, da receita bruta? Eu quero saber qual que é a minha margem operacional. Bom, agora eu vou utilizar com vocês uma função para dividir, né? Lá na Excel ou cálculos matemáticos, quando eu quero dividir, né? Eu pego o meu numerador, divido pelo meu denominador, não é isso? Então, eu vou criar uma nova medida. Nessa minha nova medida, eu vou dar o nome para ela aqui de margem, percentual margem. Vou colocar assim, ó, percentual margem, ok? Vou dar um nome assim, percentual margem. E depois do sinal da igualdade, eu começo o meu cálculo. A função DAX que é utilizada para poder dividir alguma coisa dentro do Power BI se chama divide, ok? Olha só, divide, ok? Primeiro, preste bem atenção. As funções DAX, elas conversam com vocês. Vejam que, quando eu chamei pela função divide, a primeiro argumento ainda pedindo é o numerador. Quem que é o meu numerador? É a minha medida que se chama resultado. Então, eu vou abrir meu colchetinho aqui novamente, ó, e pegar pela minha medida resultado. E agora, o que o Power BI está pedindo para a gente? Para colocar uma vírgula, para poder ir para o próximo argumento, que é o denominador. Eu vou colocar uma vírgula, vejo que o denominador aqui vai ficar azul. Olha lá, ficou azul. Então, é só você seguir o que o Power BI está pedindo, tá bom? E aí, quem que é o meu denominador? É a medida receita bruta. Então, eu vou abrir meu colchetinho aqui novamente e vou selecionar minha medida receita bruta. Olha só, eu estou dividindo uma medida pela outra, um cálculo pela outra. Iniciamos criando um cálculo, agora estamos aproveitando um cálculo já criado para dividir, multiplicar e fazer o que quiser, subtrair, né? Pronto, vou dividir. Preciso descobrir qual que é esse valor, beleza? Qual que é essa margem operacional? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar o cartãozinho 1, 2, 3 aqui novamente e vou arrastar essa medida percentual margem para cá. Bom, aqui ele trouxe um número decimal. A função divide, quando eu divido, né? Faço uma divisão ali, né? Ele vai trazer um número decimal. Mas eu quero que fique um número percentual. Para isso é muito fácil resolver. É só clicar em cima da sua própria medida que eu criei aqui na minha lateral direita. Na sequência, vim aqui em cima, ó, clicar nesse sinalzinho de percentual. Veja só o que vai acontecer. Agora ele transformou a informação em número decimal, ok? 30,43. Então, ou seja, a margem operacional dessa empresa, né, comparando, dividindo aqui no meu resultado pelo valor da minha receita bruta, né, eu tive uma margem de 30,43%, né, de lucro, né, essa empresa teve 30,43% de lucro. Agora, olha só que legal, né? Eu já vou organizando aqui os cartõezinhos, porque já a gente já vai começar a criar o nosso background aqui, tá bom? Vejam só. Deixa eu diminuir esse cartãozinho aqui, tá? Deixa eu só pegar uma configuração que eu vou compartilhar o documento com vocês, tá? Depois, as configurações que eu ajustei, tá bom? Ó, para ajustar tamanho e fonte, tá? Para ajustar tamanho e fonte, eu posso manter o meu visual selecionado, tá? Eu posso selecionar todos os três, como os quatro, né? Como os quatro são os mesmos visuais, seleciono todos os quatro. Venho aqui nesse pincel de formato aqui na minha lateral direita. Deixa eu minimizar um pouquinho aqui. Venho em tamanho e estilo. O tamanho aqui, eu coloquei no documento que eu vou compartilhar com vocês, 92. E a largura, eu coloquei 278. Ok? Então, eu posso diminuir, tá bom? E também posso diminuir também
o tamanho da fonte, tá? Eu não quero que essa fonte fique nesse tamanho, eu quero que fique um pouco menor. Eu vou colocar aqui 30, tá bom? Ó, veja só, selecionei todos os cartões, tá? Vou minimizar aqui o tamanho e o estilo, vou clicar em valor do balão e vou alterar aqui para 30. Olha lá, ficou mais legal, né? Também posso trocar a fonte se eu quiser, tá bom? Eu gosto, tá? Eu desenvolvo um projeto para Nova Zelândia e Itália e eles adoram essa função aqui, ó, Segway, né? Eu passei a gostar dessa fonte, tá bom? Eu gostei muito dessa fonte. Então, vou deixar aqui mais ou menos nesse tamanho aqui, tá bom? Então, veja só que legal. Eu posso já ir alinhando, deixando meus cartãozinhos alinhados aqui. Vou deixar um pouquinho mais embaixo aqui. Vou pegar esse cartão. Olha só, quando eu vou alinhando eles, vejam que aparece uma linha vermelha, tá vendo? Essa linha vermelha mostra para mim que eu estou com o meu visual alinhado, tá? Gente, vamos por mim, tá? Como eu desenvolvo projeto para grandes empresas, tem gente que é de toque. E só de bater o olho já sabe que está torto. Então, preste bem atenção. Não é só criar cálculo, não é só tratar os dados, é também você saber desenhar o seu projeto, saber contar a história dos seus dados. Chamamos de storytelling, né? Então, é interessante, tá bom? Então, eu vou deixar esse aqui também e vou deixar esse aqui também. Quando eu seleciono eles, vejo que eles estão com espaços diferentes, tá vendo? Eles estão com espaços diferentes. Como que eu faço para poder uniformizar isso? Seleciono todos, venho aqui em formato, depois alinhar e aí distribuir horizontalmente. Olha só que legal, agora todos eles ficaram com o mesmo espaço. Agora, o que eu vou fazer agora? Não vou criar mais cálculo, vou criar mais um cálculo depois, mas bem lá no finalzinho. Eu quero já começar a exibir esses dados, beleza? Eu quero saber, comparar a minha receita bruta com o custo total ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos. Então, eu vou vir aqui, selecionar um gráfico de barras e linha. Nesse gráfico de barras e linhas, eu vou colocar Vejam só que quando eu seleciono esse visual, deixa eu ver o tamanho que eu coloquei aqui. Coloquei tamanho 212 por 593. Deixa eu só ajustar o tamanho de uma vez. 212 por 593, que aí fica mais fácil. Vejam só, eu tenho barras e tem linhas. Cada visual tem o seu eixo, tá bom? Tem os seus eixos, tá bom? Então fica bem atento aos eixos. Todas as vezes que eu estou trabalhando com gráficos onde as barras estão na vertical, anotem isso aí, tá? É importante. Todas as vezes que as barras estão na vertical, significa que as medidas, todos os cálculos que eu criei, vão no eixo Y, ok? Porque eu vou olhar para cima, tá bom? Todas as vezes que eu estiver trabalhando com onde essas barras estão deitadas, estão na horizontal, as medidas vão no eixo X, tá bom? Guardem isso com vocês. Então, aqui no meu eixo X, eu vou clicar aqui em adicionar dados, eu vou lá na minha tabela calendário, vou selecionar o ano. No meu eixo Y, eu vou buscar exatamente pela minha medida que se chama receita bruta. Olha só que legal, começou a aparecer os dados aqui, hein? E aí, agora eu vou trazer também o custo total para dentro desse gráfico, porque aí eu vou comparar o custo total com a receita, tá bom? Então, no meu eixo Y na linha, eu vou clicar na minha tabela de medidas novamente e vou selecionar a minha medida custo total. Olha só, nas linhas eu consigo visualizar o custo, nas barras eu consigo visualizar a receita. Então, o faturamento dessa empresa está superior aos custos que ela tem, ok? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos ao vivo, não deixe os gráficos sujos, tá? Não deixe os gráficos sujos. Por quê? Você vai dar margem para as pessoas questionar muito, tá bom? Então, deixe mais limpo. Então, aqui no meu eixo Y eu vou limpar isso aqui, esse título, esses números que estão aqui, tá bom? E no eixo X eu vou tirar essa palavra ano. Por quê? Já tem a informação dos números aqui, eu não preciso desses números mais. Então, com o visual selecionado, eu vou clicar aqui no meu pincel de formato. No meu eixo X, eu vou desabilitar, descer um pouquinho, o título. Olha lá, sumiu a palavra ano, tá? Vou minimizar aqui o meu eixo X e vou clicar no meu eixo Y. Eu vou desabilitar esses números que estão aqui, que são os valores, e também vou desabilitar esse título que está aqui, que são essa opção aqui de título. Veja só, fica muito mais limpo, muito mais clean para poder apresentar as informações para o meu gestor, ok? Então, aqui eu estou falando de receita bruta e estou falando de custo. Na minha tabela veículo,
de veículo, eu tenho as minhas filiais. Então, eu consigo visualizar o meu resultado pelas minhas filiais, qual foi o faturamento por cada filial, e também consigo visualizar qual foi o custo por cada tipo de veículo, né? Eu posso fazer isso, não posso? Então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar essa medida de receita bruta e também vou aproveitar essa medida de custo total. Olha só que legal. Eu criei os cálculo macro lá em cima e depois eu venho só aproveitando os cálculos que eu criei para apresentar de forma mais estratégica os dados da empresa, né? E aí eu posso vir aqui, selecionar... Eu vou selecionar... Vou pegar um gráfico de... Esse aqui. Vou pegar esse gráfico, tá bom? Deixa eu só ver um tamanho que eu coloquei aqui. Vou colocar aqui 210. Vou colocar um tamanho desse aqui, ó. De 210 por 287. Vou deixar desse tamanho, tá bom? Lembra que eu falei com vocês que quando eu estou trabalhando com um gráfico na horizontal, as medidas vão aonde? No eixo X. Então, eu vou trazer para dentro do meu eixo X a receita bruta e para dentro do eixo Y, eu vou vir aqui na minha tabela de veículo e arrastar a minha filial. Olha só que legal. Eu consigo ver comparar a receita bruta com o custo e também consigo ver qual foi o faturamento entre as filiais. Para habilitar aqueles números, sabe aqueles números que aparecem aqui? Eu mantenho o visual selecionado, localizo o eixo rótulos de dados, habilito, tá? Só que eu não gosto que esse fundo aqui aparece, tá vendo? Eu não gosto disso. O que eu faço? Eu venho aqui, maximizo o meu eixo rótulos de dados, desço mais um pouco, desabilito isso aqui, ó, tela de fundos. Olha lá, fica mais legal, tá vendo? Eu só vou deixar o número da receita bruta aparecendo, a linha, os números dos custos eu não vou deixar não, tá bom? Eu vou eliminar. Então eu vou aqui nos meus rótulos de dados, bem aqui no meu eixo rótulos de dados, Aqui em série eu vou selecionar apenas o custo total e vou desmarcar ele aqui, tá vendo? Só deixei a minha receita bruta. Veja que ele está com um número muito resumido, né? Eu quero que apareça o número completo, tá? Caso vocês queiram que apareça o número completo, é só vocês descerem mais um pouquinho aqui, troca a série aqui novamente, né? Que no caso é a receita bruta que eu estou trabalhando. Desça mais um pouquinho, com paciência, tá? E aí localiza aqui, ó, exibir unidades, em vez de você colocar alto, coloca nenhum, ok? Olha lá, aí eu consigo visualizar todos os números, ok? E aí eu posso clicar em cima da minha medida e clicar em cima dessa vírgula para colocar o separador de milhares. Olha lá que legal. Aí eu coloco o separador de milhares. Basta clicar em cima da medida e em cima dessa vírgula. Eu vou fazer isso para o custo total também de uma vez. Já está. Receita bruta, já está. Resultado, ok. Resultado também, beleza. Beleza? Então, olha só que legal, né? Uma vez que eu já formatei esse visual, eu posso chegar aqui, ó, página inicial, pincel de formatação, clicar nesse, automaticamente ele já pega a formatação e já formata o próximo. Eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, ó, e vou jogar para cá. Por quê? Vou tirar essas medidas só para poder aproveitar o mesmo visual, tá bom? Vou colocar ele mais ou menos aqui. E aí, agora, eu quero pegar essa medida de custo total que está aqui em cima, custo total. Só que agora eu quero pegar, não mais a filial, eu quero pegar qual foi o custo total por tipo de veículo. Assim eu consigo ver qual foi o faturamento por cada filial e qual foi o custo total por cada uma, né? Então, o custo total por cada tipo de veículo. Então, no meu eixo Y, eu vou pegar o tipo de veículo, e no meu eixo X, eu vou pegar a medida custo total. Olha só que legal, gente. Eu estou aproveitando as medidas que eu criei aqui em cima para poder criar uma análise mais estratégica, uma visão mais global da operação dessa transportadora. Tá vendo que legal? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero também, aqui eu tenho a margem, né? Eu quero ver essa margem também ao longo dos anos. Então, eu vou selecionar um outro tipo de gráfico. Vou selecionar esse gráfico aqui, ó, tá? Vou selecionar esse gráfico, qual é o tamanho que eu coloquei aqui? 212 por 593. 212 por 593. Fiquem bem atentos esses tamanhos, porque para você deixar todos os visuais com os mesmos tamanhos, né? Não fica feio, né? Ó, aqui assim, aqui, é isso. Então, quando eu
estou falando de dados temporais. Dados temporais são informações que ficam no eixo X, tá? Não utiliza anos no eixo Y, não, tá? Fica feio, tá? Dados temporais, a gente sempre trabalha no eixo X. Dados temporais é o quê? Dia, mês, ano, hora, né? Tudo isso fica no eixo X, tá bom? Então, aqui no meu eixo X, na minha tabela calendário, eu vou trazer o ano. Vou jogar aqui o ano. E agora, no meu eixo Y, eu vou aproveitar essa medida aqui, ó, percentual margem. Então, eu vou pegar aqui meu eixo Y e jogar para cá. Vejam só, eu consigo, além de ver a margem global, eu consigo ver a margem, né, ao longo dos anos. Eu não gosto de trabalhar com linhas assim. Eu gosto de ajustar essas linhas. Eu gosto de trocar por essa aqui. Eu acho que fica muito mais legal, a linha suave. Olha só, fica muito mais legal. E ainda, se você quiser dar um tchanzinho a mais no seu projeto, você pode vir aqui em marcadores e habilitar os marcadores. E aí depois você vem, desce mais um pouquinho lá em rótulos de dados. Opa, passei, né? Cadê? Marcadores, deixa eu revisar. Rótulos de dados, habilita os rótulos de dados. Olha só, aqui eu tenho a margem global, mas aqui eu tenho a margem ao longo dos anos, tá vendo? Ó, todas as vezes que vocês utilizarem tabelas dentro do próprio projeto de vocês, sempre imaginem a letra Z em toda a tela do seu projeto, tá bom? Tá vendo esse painel aqui? Olha para o computador de vocês, imaginem, vejam a letra Z, tá bom? Caso vocês queiram utilizar tabela ou matriz, ou qualquer tipo, imitando algum tipo de dado de Excel, sempre coloca esse tipo de dado na última opção. Por quê? O Power BI ele é muito visual. As pessoas gostam de ver dados assim, né? As pessoas não gostam de ficar muito lendo, então tem que ser algo muito rápido, né? Então, eu vou utilizar uma tabela, mas eu vou utilizar a tabela aqui no finalzinho, tá? Então, eu vou pegar um outro visual. Deixa eu limpar isso aqui, ó. Vou aproveitar a mesma formatação que está aqui, inicial de formatação, vou colar aqui. Caiu lá, tá vendo? Eu limpo tudo, tá certo? Só que ele perdeu a minha configuração aqui, né? Deixa eu só ajustar novamente. Aqui, linhas. Vou colocar aqui suave, assim, tá bom? Agora eu vou selecionar uma tabela e nessa tabela eu vou colocar deixa eu só pegar meu documento aqui. Nessa tabela eu vou pegar a filial da minha tabela de veículo. Desculpa, eu vou pegar uma matriz, tá? Eu vou pegar uma matriz, essa matriz aqui, ó. Nas linhas, eu vou colocar a filial, eu vou colocar também o tipo de veículo dessa tabela. Acho que vou pegar carroceria também. Vou pegar carroceria e tinha mais um que eu tinha pensado. Placa. Vou pegar a placa, ok? Olha só que legal. Veja que à medida que eu fui arrastando as informações aqui para dentro, ele criou um sinalzinho de mais aqui, tá vendo? Tem um sinalzinho de mais aqui, ó. Olha só que legal. Quando eu clico nesse sinalzinho de mais, ele segue a mesma hierarquia. A primeira opção era quem? Filial. Então, eu consegui visualizar a filial. A segunda opção era quem? O tipo de veículo. Então, eu consigo ver aqui a carreta. A terceira hierarquia aqui é a carroceria. Então, quando eu clico no sinal de mais, consigo ver a carroceria. A quarta opção é a placa. Então, quando eu clico em cada carroceria, eu consigo visualizar a placa. Agora, olha só que legal. Se eu arrasto a minha medida receita bruta para cá, consigo visualizar a receita bruta das filiais, dos tipos de veículos, das placas, das carretas, tudo, né? Se eu arrasto o meu custo, eu consigo visualizar o meu custo também aqui dentro do meu visual. Se eu arrasto o meu resultado, olha só, consigo ver o meu resultado. E também se eu arrasto a minha margem, também consigo ver a minha margem. Olha só que legal, gente, essa análise, tá? Sempre que for trabalhar com esse tipo de visual, deixa o visual de tabela por último, tá bom? Deixa ele por último. E olha só que legal. Olha só que legal. À medida que eu vou descendo as hierarquias, quero analisar canoas. Olha lá, consigo visualizar as carretas, qual foi a receita, o custo, o resultado, a margem por cada carreta, tá vendo? E também posso analisar em diversos ângulos, ok? Olha só que legal esse tipo de visual, beleza? Agora, terminamos o nosso cálculo. Cadê meu quadro? Terminamos o nosso cálculo. Agora vamos para o nosso background. Vamos desenhar? Vamos ver como que vai ficar esse projeto? Será que o professor vai fazer igual o que eu compartilhei com vocês, né? Ali no grupo, né?
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeira coisa, e é crucial, ok? Lembre-se das pessoas que têm muito toque, tá? Eu tenho várias alunas, e as alunas, as mulheres são excelentes, né, para criar background, né? É impressionante. E aí fiquem atento a isso aqui, né? Ó, seleciona todos os visuais e verifica se eles estão alinhados. Se não estão, alinhe eles, tá? Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, deixar esse visual terminando onde começa esse aqui, tá vendo? Onde termina esse. Eu posso pegar, eu posso até arrastar um pouquinho mais para cá, ó, que aí fica tudo, né? Aí seleciono aqui, ó. Vem aqui na formato, em formato, alinhar, distribuir horizontalmente, pronto. Aí eu deixo o de lá aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Um cuidado que a gente tem que ter é só a gente não colocar o visual por cima do outro, tá bom? Ó, aqui, ó. Olha lá, terminou ali. Esse aqui, ele vai terminar aqui, começar onde esse aqui de cima começou. E vai terminar aonde o de cima terminou. Olha lá, tá vendo? Tem uma margenzinha, uma linha vermelha. Isso significa que, né, estão alinhadinhos. Primeira coisa que tem que fazer é isso aqui, tá bom? Feito isso, eu vou diminuir um pouquinho a tela aqui nesse menos e mais. No nosso computador tem uma tesourinha que se chama ferramenta de captura, ok? O que eu vou ensinar para você agora, você pode tanto fazer, tá, no PowerPoint, se você quiser, mas eu gosto de utilizar uma ferramenta que eu vou mostrar agora para vocês. Ferramenta de captura. Vou copiar exatamente onde está a margem desse painel, nem para mais e nem para menos, nem para mais e nem para menos. Copiei, printei, e agora eu vou acessar um outro software que se chama Figma. É gratuito, você pode utilizar e desenvolver todos os seus projetos, tá bom? De background, chama Figma. Podem ficar tranquilos que eu vou compartilhar com vocês o passo a passo para criar uma conta no Figma, tá? Não se preocupe. Tudo que eu estou falando aqui eu vou compartilhar com vocês, tá bom? E aí, eu vou abrir aqui um novo projeto, ok? Deixa ele abrir aqui. Bom, aqui eu vou começar a desenhar. Tem gente que gosta de fazer background no PowerPoint. Eu não gosto. Eu gosto de fazer no Figma, porque o Figma ele vai me dar muito mais recursos para poder trabalhar, tá bom? Primeira coisa, o passo a passo para criar essa conta, eu vou compartilhar com vocês, tá? Num PDF, mostrando todo o passo a passo bonitinho, tá bom? Primeira coisa, eu vou selecionar aqui o meu joguinho da velha e vou deixar esse joguinho da velha aqui, ok? Depois, eu preciso escurecer esse fundo para que esse quadrado, esse retângulo aqui apareça. Tá vendo que ele está bem igualando com a cor do meu fundo, né? Fundo aqui da tela. Eu venho aqui, vou alterar, deixar um tom mais escuro só para que eu consiga visualizar, tá bom? Feito isso, eu preciso voltar lá no Power BI e descobrir qual que é o tamanho dessa tela, ok? Que tamanho que é essa tela aqui? Eu clico fora de qualquer visual, venho aqui no meu pincel de formato, configuração de tela, e aí aqui eu consigo visualizar que o tipo é 16.9, a altura é 720 e a largura é 1280. Eu vou pegar essa altura e largura e levar lá para o Figma, com um frame, ó, tem um nome chamado frame, tá vendo? Com o frame selecionado, eu vou colocar aqui o meu W 1280 e o meu H 720. E aqui está o tamanho exato do Power BI. Depois, sabe aquele recorte que eu fiz lá no Power BI? Eu vou copiar ele, vou clicar aqui fora, vou dar um Ctrl V e vou colar, trazer isso aqui para dentro do meu frame. Eu vou encaixar isso aqui dentro. Olha só que legal, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar. Por que eu tenho que trazer esse print para cá? Para eu ter uma referência para desenhar, para criar o background, ok? Tá bom? Por isso que eu fiz o print. Mas depois que eu construir o background, eu vou eliminar esse print e acabou. Eu não vou utilizar ele mais, tá bom? Foi só para utilizar ter uma referência, tá bom? Então, eu vou vir aqui novamente, nesse quadradinho, e vou tampar esse quadrado aqui, ó, tá? Vou jogar essa imagem para a camada de baixo e tampei o quadrado. Olha só que legal. Tampei o meu quadrado, ok? Então, ele é a referência.
Só que eu quero deixar esse quadrado um pouco arredondado, vou colocar aqui uns 20, vou colocar uns 20. Vou colocar um 20 e também quero utilizar um tom mais escuro, ok? Bom, como que eu faço para poder copiar cor? Eu quero copiar a cor de uma logomarca de uma empresa, né? Suponhamos que não tem esse projeto que eu compartilhei com vocês, esse aqui. Eu compartilhei esse projeto com vocês, não tem? Suponhamos que eu quero copiar esse tom que está aqui. Eu posso chegar aqui, ó, pegar minha tesourinha, clicar em novo, copiar um pedacinho só um pedacinho, tá bom? Vou copiar ele aqui e vou retornar lá no meu Figma. Eu vou deixar ele aqui do lado de fora só para eu poder copiar a cor, tá? Só vou deixar ele aqui para poder copiar a cor. Então eu vou clicar nesse retângulo, eu vou clicar aqui na minha lateral direita, vou pegar esse pincelzinho e vou passar esse pincelzinho em cima desse preto. Olha só, copiei a cor, ok? Agora, feito isso, eu posso vir aqui e deletar essa cor, porque eu só fiz para poder ter como referência. E aí, quando eu faço isso, eu consigo descobrir qual que é o código da cor, lá, 14, 14, 16. Preciso decorar código de cor? Não preciso decorar código de cor, beleza? Só que eu quero fazer o seguinte, antes de criar os cartões para os demais, tampar os demais, eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero colocar um... Aliás, vou fazer o efeito depois, tá bom? Vou vir aqui, ó, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, vou tampar esse... Veja só que quando eu dou um Ctrl+C, um Ctrl+V, ele também mostra o alinhamento da linha vermelha igualzinho lá no Power BI. Tá vendo? Significa que ele está alinhado, tá bom? Se não estiver mostrando, é porque não está alinhado, tá bom? Ctrl+C, Ctrl+V, vou tampar esse número. Entenderam por que eu printei a tela lá do Power BI? Foi por causa disso, porque eu preciso ter uma referência para poder desenhar. Ctrl+C, Ctrl+V e vou arrastar para cá, beleza? Aí agora, vou fazer a mesma coisa com esses aqui, tá? Eu vou chegar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou tampar a minha receita bruta aqui, ó. Olha só. Vamos começar dando forma para o nosso projeto. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse. Vou arrastar esse aqui para cá. Tá? Vou arrastar esse aqui para cá. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou arrastar aqui para baixo. Só que aí eu vou tampar aqui até aqui mais ou menos, né? Até aqui mais ou menos. Ctrl+C, Ctrl+V. E vou jogar esse aqui para cá também, ó. Mais ou menos aqui. Só um pouquinho leve aqui, ó. E Ctrl+C, Ctrl+V. Vou jogar esse aqui também para cá. Tampar esse aqui. Beleza? Agora veja só o que eu vou fazer. Eu vou pegar um novo retângulo. Vou tampar todos esses retângulos. Também vou colocar o mesmo código de cor que é dos outros cartãozinhos, que é 14, 14, 16. Aqui, na lateral esquerda, é igual o Photoshop, não sei se vocês já viram, trabalha com camadas. Tudo que está em cima é o que está na frente, tudo que está embaixo é o que está atrás. Então, essa camada maior, ela é o retângulo 10. Eu vou arrastar ela, vou jogá-la aqui para baixo. Porque assim, olha só, agora eu consigo meio que ver o sombreado dos meus cartãozinhos que estão aqui, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou, na sequência, pegar, em vez de agora de ser um quadrado, eu vou clicar na setinha e vou selecionar um círculo. E nesse círculo, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, eu vou deixar ele 100%. 100%. Não. 150, 150. 150, 150. Eu quero deixar esse círculo aqui verde, ok? E aí, olha só. Caso vocês tenham inspiração em algum projeto, vocês podem acessar qualquer projeto e pegar o tom, né, a cor que você quer. Geralmente eu trabalho o mesmo tom da logomarca da empresa, ok? No caso, a escola, a Alex Live School, os tons é esse tom preto com esse verde. Então, eu utilizo, né, assim. Então, caso você queira, você pode vir aqui. Vou vir aqui. Vou copiar esse verde. Um pedacinho do verde. Copiei o pedacinho do verde. Vou retornar para cá. Vou colar ele aqui fora. Porque eu só vou utilizar ele como referência. Vou clicar na minha elipse. Vou clicar aqui com minha canetinha. Vou passar a canetinha em cima. Só que eu quero dar um efeito nessa elipse.
Eu vou vir aqui em efeito, vou colocar aqui Layer Blur e vou mudar isso aqui para 100, 80, ok? Vou mudar essa camada um pouquinho para baixo. Opa, coloquei demais, um pouquinho para baixo. E olha só o que acontece, olha só o que está acontecendo. Começou a criar alguma coisa, né? Eu posso até aumentar um pouquinho ela aqui, ó. 200 por 200, ok? 200 por 200. Vou deixar mais ou menos aqui, né? Deixa eu só tirar esse projeto aqui, que senão ele vai me travar. Mais ou menos aqui, beleza? Depois eu posso dar um Ctrl+C, um Ctrl+V novamente. Peraí, elipse, aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu vou pegar essa segunda elipse, posso colocar ela aqui. Depois aqui em Ctrl+V novamente e aqui, beleza? Agora eu vou colocar mais uma aqui em cima. Ctrl+C, Ctrl+V, porém eu vou alterar a cor dela aqui. Eu quero pegar exatamente esse azul que está nesse projeto aqui, ó. Tá? Vou pegar esse azul que está nesse projeto. Novo. Vou vir aqui, pegar só uma beiradinha, né? Só para poder ter uma referência. Vou fechar. Deixa eu tirar daqui, senão ele vai me atrapalhar. Colo aqui fora. Veja só, colei fora, tá vendo? Ó, fora, tá? Só para ter uma referência. Esse aqui já pode ser deletado. Eu já copiei, né? E essa elipse aqui, ó. Essa elipse eu vou deixar nesse tom de azul. Então eu vou pegar aqui minha canetinha novamente e vou clicar aqui no meu azul. Olha só que legal. Tá vendo? Criou uma coisa bem legal aqui, né? Vou deixar também aqui, ó. Opa, tô buscando selecioná-lo aqui também. Beleza. Beleza? Agora, tem um outro detalhe que eu quero fazer. Eu quero vir aqui, selecionar esses cartões. Vou vir aqui em Effects, Dark Shadow, e eu vou colocar meu Dark Shadow aqui no tom desse verde. Vou fazer a mesma coisa com esse. Esse aqui eu vou deixar azul, porque aqui eu vou colocar o custo, né? Esse aqui eu vou deixar verde. Opa, desculpa. Aqui funciona o Ctrl Z, tá bom? Effect. Aqui vou colocar verde também. E aqui, ó, Effect, Drop Shadow, também vou colocar o verde, ok? Vou fazer isso aqui também para esse. Effect, verde, Effect, verde. Eu devia ter feito um já copiado para ficar mais rápido, né? Copiado, Ctrl+C, Ctrl+V. Como eu não fiz, estou fazendo aqui manualmente, tá bom? Effect, Drop Shadow. Vou colocar aqui um verde. Aqui também, Effect, Drop Shadow. Vou colocar um verde. Ah, não, esse aqui eu vou colocar azul. Esse aqui eu vou colocar azul. Eu vou colocar os pulsos aqui. E aqui, o último, Effect, Drop Shadow. Vou colocar um verde. Olha só que legal. Começou a tomar forma. Mas ainda não terminou, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um novo retângulo. Esse novo retângulo, eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar arredondamento nele de 30. Vou dar um duplo clique nele, porque eu quero meio que ajustar ele assim. E quero encaixar ele bem aqui. Ver se vai dar certo. Eu quero encaixar ele bem aqui em cima. Vamos ver se vai dar certinho. Qualquer coisa diminui um pouquinho a circunferência. Depois eu vou vir aqui, vou selecionar o meu verde. E aí eu vou vir aqui no gradiente. Essa ponta aqui eu vou segurar, arrastar, deixar ela aqui. Essa ponta eu vou segurar, deixar ela aqui, mais ou menos. Esse aqui eu vou deixar 0. Esse aqui eu vou deixar 0, beleza?
Fecho. Olha só que legal. Dei um efeito aqui, né? Então, vou fazer Ctrl C, Ctrl V, jogo isso aqui para cá, Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo por que eu gosto do Figma? Porque às vezes o PowerPoint não deixa fazer isso, né? E aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou jogar aqui para cá. Só que esse aqui eu vou deixar ele azul, né? Vou deixar ele azul, né? Zero. Opa. Zero é esse aqui, ó. Zero. Esse aqui eu deixo 100. Beleza? Pronto. Ainda não terminou. Antes de levar lá para o Power BI, que eu vou levar isso lá para o Power BI, eu vou trazer para cá a logomarca da escola. Todo projeto tem que ter logomarca e tem que ter título. Então eu vou vir aqui, nesse botãozinho, File, Place Image. Vou procurar pela logomarca que está na minha área de trabalho, que é a logomarca da escola. Vou clicar fora. Vou diminuir um pouquinho, ficou muito grande aqui, né? Vou colocar aqui 100. Ela subiu lá em cima. Ela está lá em cima. Ela foi lá para cima. Ó. Aqui é bom que dá para poder manusear, brincar aqui com os dados. Ó. Eu venho aqui, arrasto a minha logomarca, deixo a logomarca bem bonitinha aqui, né? Depois, vou acessar um outro site que se chama Flatcom. Nesse site que se chama Flatcom, eu vou pegar ícones, ok? Eu vou compartilhar com vocês, podem ficar tranquilos. Então, eu quero pegar um ícone de dinheiro. Vou pegar um ícone de dinheiro. Vou pegar exatamente esse. Vou trocar a cor dele. Vou colocar aquela cor, exatamente essa cor aqui, ó. Essa cor desse verde. Que é esse código aqui, ó. 56F, vou dar um Ctrl C aqui, ó. Que eu venho aqui, selecionei esse ícone, vou trocar a cor dele, vou jogar esse ícone para cá. Olha lá, troquei. Vou baixar. Sempre baixe como PNG, 512 pixels, e é um site também que é gratuito, que dá para vocês utilizar não somente em Power BI, como nas apresentações, tá? Nas apresentações de vocês. Então, eu vou retornar aqui para o Figma. Vou vir aqui nessa opção aqui de File, Place Image, e vou selecionar esse ícone. Vou clicar aqui, vou mudar o tamanho dele aqui para 40, para ele não ficar tão grande. Vou arrastar e vou colocar esse ícone aqui, tá bom? Agora, vou fazer para o custo, o resultado e a margem, né? Então, vou voltar aqui no Flat, vou fechar, fecho aqui, procuro por um outro ícone, vou chamar aqui de custos, tá? No Flat, fica atento em selecionar o idioma, tá? Porque são vários idiomas, e esse português aqui é português de Portugal, tá? Caso vocês queiram selecionar português, tá bom? E aí, vou selecionar esse ícone aqui, mesma coisa, vou trocar a cor dele. Dá um trabalho, né, gente? Mas fica bem legal, né? Ó, Ctrl V, eu vou baixar PNG 512 pixels, download gratuito. Baixei, vou voltar lá no Figma, vou aqui clicar nesse botão de File, Place Image, e vou clicar aqui nessa opção, clicar fora, sempre clico fora, tá? Sempre coloca as informações fora, tá bom? Diminuo o tamanho aqui para 40. Vou pegar ele aqui, que às vezes ele sobe lá em cima, né? Ó, deixa ele aqui, tá vendo? Vou apagar esse aqui que não precisa mais, né? Agora, vamos para o próximo. Eu quero pegar um agora de resultado. Volta aqui. Já está terminando o background, tá bom? Volta aqui. Vou pegar aqui o resultado. Resultado. Eu acho que depois vocês contam para mim se vocês já viram algum tipo de Power BI, alguém ensinar Power BI e o background dessa forma, tá bom? Depois vocês me contam. Vou selecionar esse visual, editar ícone, vou selecionar aqui, vou trocar a cor dele também. Vou baixar, 512 pixels, download gratuito. Baixei, eu teria que ter baixado o ícone do dinheiro lá, azul, né? Do custo, ó, porque o cartãozinho lá, ele é azul. Então, esse aqui eu vou pegar esse tom de azul aqui, ó. Esse aqui, ó. Né? Fica mais... Aqui, ó, esse aqui. Ctrl C. Editar. Vou vir aqui, né?
e vou jogar aqui, ó. Eu vou baixar PNG 512 pixels, download gratuito. E por último, eu vou pegar um ícone de percentual. O último, tá? Percentual. Você vai aqui, percentual. Percentual. Vou pegar esse ícone aqui. Vou editar ele. Vou pegar aqui essa cor aqui, ó, essa cor do verde. Linear. Ctrl C. Vou voltar aqui. Ctrl V. Baixar PNG 512 pixels, download gratuito. Perfeito. Vou voltar aqui. Deixa eu tirar isso aqui que eu não quero. Eu vou vir aqui, ó, File, Place, Image. Vou selecionar esse ícone, esse ícone e esse ícone. Pode selecionar eles de uma vez, tá bom? Abrir. Vou clicar neles aqui, né? Ó, viu? Aí eu posso vir aqui, diminuir esse ícone para 40. Esse aqui também vou diminuir para 40. E esse aqui também vou diminuir para 40. Então, olha só. Percentual. Resultado. Vou pegar aqui. Ó, tá vendo que estão alinhadinhas? Vou pegar aqui e o custo. Né? Ok. Aqui, vou colocar um texto aqui de receita bruta. Vou dar o nome aqui, ó. Receita bruta. Né? Receita bruta. Posso até deixar um pouquinho maior aqui. Ó. Vou dar a fonte aqui para 14. Receita bruta. Ctrl C, Ctrl V. Custo total, porque aqui eu vou colocar aquele cartãozinho do custo, né? Custo total. Ctrl C, Ctrl V. Resultado, colocar aquele cartãozinho lá do resultado. E aqui, Ctrl C, Ctrl V. O percentual margem, né? Aquele cálculo lá da margem, não é isso? Margem. Antes, só dar mais um pouquinho a mais aqui, ó. Eu gosto de brincar assim também, ó. Ctrl C, Ctrl V. Essa elipse, eu vou jogar um pouquinho lá para cima, subir ela, porque eu quero que ela fique na frente, então eu tenho que subir, né? Aí eu vou colocar ela aqui, só que eu vou diminuir um pouco mais, que eu vou colocar 110, 120. Eu quero só dar um 140, só dar um sombreamento. E vou diminuir o tamanho dela também para 100. Só quero só esse sombreamento aqui, ó. Só, mais nada. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Jogo para cá, mais ou menos assim. Mais ou menos aqui e aqui. Ctrl C, Ctrl V. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. E esse aqui eu vou deixar azul. Aqui, Ctrl V. Esse aqui eu vou deixar ele no tom assim. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Vai ficar bem legal. Olha só que legal. Agora, olha só. Pronto. Criei o background, né? Ó, eu sou muito de toque também, tá? Eu posso ajustar aqui também e depois ajustar lá no Power BI. Eu posso vir aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que esse cartãozinho não está encaixando aqui com onde termina esse? E esse não tá? Eu posso vir aqui, ó, selecionar todos eles e ajustar. Não tem problema, tá? Lá no Power BI, eu posso também ajustar. Não tem problema, ó. Olha lá, ele mostra a distância entre eles, tá vendo? Ó, 85 por 85. Aí eu venho aqui, seleciono. Aqui, depois aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Olha, onde a lateral começa, também, olha lá, onde a lateral termina, tá vendo? Fica muito mais agradável de ver. Agora vamos baixar e levar isso para o Power BI. Eu vou colocar o título lá no Power BI, só para vocês entenderem que também dá para escrever no Power BI, tá bom? Então, como que eu faço? Seleciono o meu frame aqui em cima, desço, eu sempre vou clicar nessa opção de exportar bem aqui embaixo, vou clicar em mais e sempre selecionar aqui em Export a opção de SVG. Por que SVG? SVG ele vai manter o máximo de qualidade, tá? O máximo de qualidade de pixel dentro do projeto que você criou, tá bom? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou exportar o frame, exportei.
Vou retornar para o meu projeto, que é esse. Vou clicar fora. Na sequência, eu vou... Deixa eu minimizar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil para vocês. Na sequência, eu vou clicar em formato, tela de fundo, procurar. E aí eu vou procurar a imagem que eu baixei. Ela vai sempre baixar nesse formato aqui, tá? Formato de um navegador, Frame. Eu vou selecionar, vou clicar em abrir. Veja que não apareceu nada. É porque aqui, depois de tela de fundo, onde está 100, eu tenho que jogar aqui para 0. Veja que agora apareceu. Primeira coisa que eu vou fazer, selecionar todos os meus cartões. Na sequência, em tamanho e estilo, eu vou tirar a tela de fundo, ok? Depois vou minimizar o tamanho e estilo. Vou clicar em valor do balão, vou deixar a cor dos números na cor branca. E o rótulo da categoria, que esses nomes aqui embaixo, como eu coloquei eles lá no Figma, tá vendo? Então não preciso deles aqui embaixo. Então eu vou desabilitá-los, tá bom? E aqui eu venho, coloco, ó, ajusto. Posso ajustar aqui também, não tem problema não, tá? Caso um desenho, se por acaso você mudou de ideia lá no Figma e quis fazer algo mais diferente, você pode chegar aqui e pode também ajustar os seus cartões, tá bom? Ok? Ajusto aqui e ajusto aqui. Então, feito, primeiros cartões. Agora, eu vou fazer aqui também. Tamanho e estilo. Vou desabilitar a tela de fundo. Vou minimizar o eixo tamanho e estilo. Em colunas, eu vou deixar as colunas no tom do verde, né? Que é esse verde aqui, né? Esse código aqui, ó, 56F6, né? Então, as colunas aqui, ó. A cor da coluna eu vou deixar nesse tom. E a cor da linha, vou usar o eixo coluna, a cor da linha eu vou deixar aqui um tom branco para dar um destaque lá, né? Senão fica tom escuro com tom escuro, não fica legal, né? Beleza? Outro detalhe, em título, eu vou deixar o título branco. Se eu estou utilizando mesma formatação, fonte, para um determinado título, mantenha as mesmas formatações para todos os títulos, tá? Para todos os títulos. Pode até mesmo centralizar os títulos, se você quiser. Depois eu posso minimizar os títulos, vou lá em legendas e vou também habilitar a minha legenda para que ela apareça aqui, ó, legenda, ok? Olha só que legal. Mas ainda falta habilitar o eixo X e os rótulos de dados. Então, com o visual selecionado ainda, no meu eixo X, eu vou habilitar o meu eixo X, colocar minha cor branca para o eixo X. E os rótulos de dados também, vou descer um pouquinho. Nos rótulos de dados, vou descer aqui um pouquinho. Eixo X. Deixa eu minimizar aqui, fica mais fácil. Nos rótulos de dados, vou descer aqui um pouco e vou colocar aqui a cor branca também. Pronto. Feito isso, tudo certo, né? Eu venho aqui, clico aqui em cima, esse pincel de formatação, clico aqui no outro, né? Mesma coisa para os de baixo. Alguns visuais trocam, outros não. Aí você pode ajustar manualmente, tá? Clico nesse pincel de formatação, clico aqui embaixo. Clique nesse pincel de formatação, clica nesse, ok? Olha só, quanta rapidez, né? Para poder formatar um tipo de dado. Só que aqui eu vou deixar azul, porque, né, para ficar diferente o curso, né? O curso ficar diferente de toda a receita, né? Essas barrinhas aqui eu vou deixar elas na cor azul, barra. Vou trocar aqui, vou deixar esse azul. Aqui, nesse gráfico aqui, a linha, eu vou deixar ela verde. E ela mudou aqui também. Ela mudou aqui também o formato. Vou mudar aqui para suave. E vou habilitar também os marcadores que tinha sumido. Sumiu porque eu copiei a formatação de um e joguei para o outro, tá? Foi por isso que sumiu. E nos rótulos de dados, eu habilito também rótulos de dados, eu coloco aqui a cor branca para que os números apareçam, né? Aqui também, vou colocar a cor branca nos rótulos de dados. Aqui também, cor branca nos rótulos de dados. Beleza? Aqui, ok. Agora vamos formatar essa matriz, né? A matriz que não está bonitinha não, né? Tem que formatar ela aqui. Vamos ajustar ela aqui, deixar aqui a coluna um pouco mais espaço, ó. Ok? Eu vou clicar em tamanho e estilo.
Eu vou tirar a tela de fundo também, minimizo o tamanho e estilo, venho para as definições de layout, mudo de padrão para nenhum, tá? Mudo de padrão para nenhum. Depois eu vou em valores, vou trocar a cor do texto para branco e a cor do texto alternativo também para branco. Minimizo valores, vou em cabeçalho da coluna, troco o texto para branco também, vou minimizar aqui o cabeçalho da coluna, cabeçalho da linha, né? Também vou deixar branco, minimizo o cabeçalho da linha e depois os subtotais da coluna. Vou deixar aqui branco e também, deixa eu descer um pouquinho aqui, valores, total geral da coluna, vou deixar branco e os total geral da linha, branco também, ok? Então, olha só, consegui formatar. Se você quiser colocar uma grade aqui também, pode colocar, tá? Vem aqui em grade, habilita as duas opções, que aí fica bonitinho, né? Mais organizado, tá bom? Um outro detalhe também, vamos colocar o título, né? Então, eu posso vir aqui, ó, em caixa de texto, diminuo um pouquinho aqui, vou diminuir, aí eu vou vir aqui, ó, esse visual aqui tem que segurar bem aqui na linha mesmo, senão ele não vai, tá? Bem aqui na linha, senão ele não vai. Aí eu vou diminuir um pouquinho, vou escrever aqui, ó, gestão de custos, aí eu posso aumentar um pouco aqui, vou colocar um 28, vou colocar um 28, vou em tamanho e estilo, desabilito a tela de fundo, mudo a cor aqui do texto para branco, ok? Ó, gestão de custos, acho que ficou muito grande, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, vou colocar aqui 20. Bom, todo projeto tem que ter a logomarca da empresa e o nome do projeto. Aí outra coisa, vamos colocar aqui os filtros. Eu vou colocar uma segmentação de filtro para poder fazer filtro no meu painel, né? Então aqui eu vou colocar na minha tabela filial, na minha tabela veículo, eu vou trazer para cá a filial. Depois eu vou só formatar aqui bonitinho, ó, configuração da segmentação, em vez de serviço vertical, eu quero suspenso. Eu quero mais ou menos fica aqui, né? Aqui eu posso tirar, aqui no pincel, eu vou ficar em tamanho e estilo, vou tirar a tela de fundo, posso até diminuir um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Não tem necessidade de ficar grande. Tamanho e estilo, depois em valores, eu vou colocar os valores branco, a tela de fundo aqui eu vou colocar esse azul, esse verde, vou colocar o verde. Esse título que está apagadinho aqui em cima é exatamente o cabeçalho da segmentação. Então, eu vou colocar aqui verde também. E a fonte, como eu estou utilizando Segoí para todos os visuais, né? Então, eu vou utilizar o mesmo, tá? Depois, eu posso deixar ele mais ou menos aqui no cantinho. Mais ou menos aqui no cantinho. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou jogar aqui, Ctrl+V novamente. Por quê? Eu vou deixar aqui para ano, filial, ano e mês, tá? Aqui, em vez de ser filial, eu vou colocar aqui, ó, fecho aqui, adicionar dados, calendário, né? Calendário, vou pegar aqui o mês. Opa, tem que ser o contrário, né? O ano tem que vir primeiro, né? Vem aqui, adicionar dados, calendário, ano. E aqui também, tiro a filial, adicionar dados, calendário, calendário, né? Mês. Então, olha só que legal. Se eu aplico um filtro aqui que eu quero filtrar somente a filial de Biguaçu, olha, o Power BI ele movimenta trazendo as informações só de Biguaçu. Se eu quero Canoas, ele traz a informação somente de Canoas. Contagem, só de Contagem. Aqui, gente, ó, tá vendo que tá muito espaço entre as letras? Eu posso ajustar também, tá? Como que eu faço isso? Eu só um pouquinho de água. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, em valores,
em valores. Em preenchimento do PX aqui, que eu acho que acredito que seja pixel, né? Eu diminuo aqui para a cor da letra lá, para ficar mais visível, né? Vou colocar aqui um preto. Olha só que legal. As letras ficam mais próximas, as letras ficam mais próximas, né? E também posso diminuir o tamanho aqui da letra também, ó. Posso colocar aqui 8, olha lá, para não ficar tão grande. Olha lá que legal, tá vendo? Aí eu venho aqui, pincel de formatação, colo. Pincel de formatação, colo. E pronto. Aqui está o nosso projeto de Power BI, né? Então, vejam só, projeto de Power BI, pronto. Então, temos um projeto. Deixa eu limpar o filtro aqui, tá? Ó, vou limpar o filtro. Ó, à medida que eu vou filtrando, né, qualquer informação, eu quero filtrar a informação de 2018. Olha lá, ele se movimenta, tá? Para todas as informações de 2018, né? Mês, aí eu seleciono o ano, o mês e o dia, e também a filial. Ele vai trazer exatamente todas as informações com base no que você filtrou, ok? Então, o que vocês acharam, né? Aqui tem algumas pessoas falando no chat, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Já vi diversos projetos BI, mas esse está entre os melhores. Obrigado, Joleno. O William também, aula maravilhosa, preciso praticar ensinamentos. Professor Laje, vou disponibilizar o projeto e também vou disponibilizar também o material para vocês, tá bom? O Gustavo também falou muito top, tá? Então, é isso que isso aqui que eu ensinei para vocês é 1% que eu ensino dentro da minha formação em análise de dados, ok? Bom, quem ficou até o final, eu vou compartilhar agora com vocês o link para vocês colocarem o nome de vocês para mim, antes da aula encerrar, tá? Coloca o nome de vocês para mim, por quê? Porque eu vou amanhã emitir os certificados e enviar o certificado para o e-mail de vocês, tá bom? Deixa eu só pegar o link, enquanto a tela está abrindo ali para eu poder pegar o link para vocês, eu quero falar para vocês o seguinte, tá? Tudo isso que eu ensinei para vocês aqui é 1% do que eu ensino dentro da minha formação em análise de dados, tá bom? E a minha formação em análise de dados, hoje, todo aluno que entra dentro da formação, ele pode tanto assistir somente as aulas gravadas, como também assistir a aula ao vivo comigo, assistir os dois juntos, tá? E dentro da formação, nós temos uma parceria com a Faculdade Anhanguera. Então, o aluno, ele entra, ele vem e estuda comigo. Depois, quando ele conclui a formação, a Faculdade Anhanguera, ela vai emitir o seu certificado, tá? Ela vai emitir o seu certificado e enviar o certificado para você, tá bom? E hoje nós estamos com 72% de desconto. Quem se inscrever até amanhã, meio-dia, em vez de pagar R$ 1.749, vai fazer um investimento de apenas R$ 497,90. E esse valor de R$ 497,90 você pode parcelar em até 10 vezes juros. Gente, vale muito a pena. Hoje são mais de 8.000 alunos estudando comigo. Na semana passada, eu fiz a conta, 19 alunos foram recolocados em uma promoção de R$ 11.000. Depois eu posso até compartilhar o depoimento dele com vocês. Em 2 meses de estudos, ele trocou de carreira, mudou de carreira, e essa é uma área promissora, tá? Então, assim, eu acredito que vocês que estão aqui é porque vocês têm um propósito. E eu quero ajudar vocês no propósito, segurar na mão de vocês, para que vocês possam caminhar, né, rumo ao sucesso. Hoje eu larguei o CLT, já tem 2, 3 anos que eu larguei o CLT definitivamente, mas quando eu me candidatava a vagas, né, em empresas, eu sempre tive os melhores salários.